Quando pensamos em Stephen King, geralmente lembramos de palhaços assassinos, hotéis mal-assombrados e fãs obsessivas. Mas talvez essa seja a maneira errada de olhar para sua obra. Porque Stephen King não escreve apenas sobre monstros, ele escreve sobre pessoas. E talvez seja exatamente por isso que seus livros continuam aterrorizando milhões de leitores décadas depois de terem sido publicados. Stephen King nasceu em Portland, no estado americano do Maine, em 1947. Sua infância foi marcada por dificuldades financeiras. Sua mãe sustentou a família sozinha depois que o pai desapareceu quando Stephen ainda era criança. Antes de alcançar o sucesso, ele trabalhou numa lavanderia industrial, deu aulas de inglês e acumulou dezenas de cartas de rejeição. Seu primeiro romance, Carrie, foi publicado em 74 e mudou completamente sua vida. Desde então, Stephen King publicou mais de 60 romances, vendeu centenas de milhões de exemplares e se tornou um dos escritores mais lidos da história. Mas o mais impressionante talvez seja outra coisa. Stephen King transformou o horror em um instrumento para falar sobre medo, culpa, vício, infância, violência doméstica e solidão. E isso torna sua obra tão diferente. O Iluminado foi publicado em 1977 e acompanha Jack Torrance, um escritor alcoólatra que aceita trabalhar como zelador do isolado Hotel Overlook durante o inverno. Ao lado da esposa Wendy e do filho Danny, Jack acredita que aquele será um recomeço. Mas o isolamento, combinado às forças misteriosas do hotel, começam lentamente a destruir sua sanidade. Seria fácil dizer que esse é apenas um romance sobre uma casa mal assombrada. Ele não é. O verdadeiro horror de O Iluminado está em assistir um homem perder, pouco a pouco, a capacidade de controlar os próprios impulsos. O Hotel Overlook amplifica aquilo que já existia: a raiva, a frustração, a dependência e a violência. King nos faz perceber que o sobrenatural talvez seja apenas o catalisador. O verdadeiro monstro já estava lá antes mesmo de Jack pisar no hotel. Publicado em 1986, It, A Coisa, é considerado por muitos a obra-prima de Stephen King. Na pequena cidade fictícia de Derry, um grupo de crianças enfrenta uma entidade capaz de assumir a forma do maior medo de cada vítima. Décadas depois, já adultos, eles precisam retornar para concluir aquilo que deixaram inacabado. Pennywise se tornou um dos vilões mais famosos da literatura, mas reduzir It ao palhaço seria um erro, porque o romance fala sobre infância, sobre amizade, sobre trauma, sobre bullying, sobre violência e sobre abuso, e também sobre a forma como carregamos nossos medos durante toda a vida. O monstro muda de aparência o tempo todo, mas os maiores horrores de Derry frequentemente são causados pelos próprios moradores. Stephen King mostra que o mal sobrenatural prospera porque existe um mal humano disposto a ignorá-lo. Misery foi publicado em 1987 e talvez seja o exemplo mais claro daquilo que torna Stephen King um escritor extraordinário. Depois de sofrer um grave acidente de carro, o escritor Paul Sheldon é resgatado por Annie Wilkes, sua maior fã. No início tudo parece um golpe de sorte, até que Paul descobre que Annie não pretende deixá-lo ir embora. Nesse livro não existem fantasmas, não existem demônios e não existe magia. Existe apenas uma mulher. E isso basta. Stephen King cria um dos romances mais tensos de toda a sua carreira, usando praticamente 2 personagens e uma única casa. É uma demonstração impressionante de que o medo não depende do sobrenatural. Ele depende da maneira como o autor constrói seus personagens. Annie Wilkes é assustadora, justamente porque poderia existir. Existe algo que une esses 3 romances. No Hotel Overlook, o verdadeiro perigo é um homem incapaz de controlar a própria violência. Em Derry, o mal se alimenta dos medos e da crueldade que já existem dentro da comunidade. E em Misery, o terror nasce da obsessão de uma única pessoa. Percebe o padrão? Stephen King não cria monstros para assustar os leitores. Ele usa monstros para revelar aquilo que já existe de mais sombrio dentro da natureza humana. E talvez seja essa a razão de seus livros envelhecerem tão bem. Um vampiro pode sair de moda, um fantasma pode deixar de assustar, mas o medo da violência, da perda, da obsessão ou da loucura continua sempre o mesmo. Existe uma outra característica que explica o seu sucesso. Stephen King escreve personagens antes de escrever monstros. Nós conhecemos seus sonhos, suas fraquezas e os seus defeitos. Nós criamos empatia. E só depois o horror começa. E quando ele começa, já nos importamos profundamente com aquelas pessoas. É por isso que suas histórias permanecem conosco muito depois da última página. Stephen King é frequentemente chamado de um mestre do horror. E isso é verdade, mas talvez essa definição seja pequena demais. Porque ele não reinventou apenas o gênero, ele reinventou a maneira como sentimos medo, ao mostrar que muitas vezes o pior monstro não vive em um hotel abandonado, ou num esgoto, ou dentro de uma casa isolada. Ele vive dentro de nós. Eu sou Rodrigo Gonzalez e esse é o canal 3 Thrillers. Toda semana, um novo autor, 3 livros e uma ideia que faz você enxergar a literatura de suspense de um jeito diferente.